Oi, pessoal. Meu nome é Tayana, sou professora de ciências e hoje nós vamos falar sobre os conceitos básicos de genética. A genética é a área da biologia que estuda como as características são transmitidas de pais para filhos. Essas características, como a cor dos olhos, tipo de cabelo ou grupo sanguíneo, estão relacionadas a estruturas e conceitos que são muito importantes. Nós vamos começar pelo DNA. DNA é a sigla para ácido desoxirribonucleico, que é o material genético que carrega todas as informações genéticas do indivíduo. O DNA funciona como um manual de instruções do corpo. Por exemplo, é ele que determina se uma pessoa terá olhos castanhos ou azuis. Já RNA é a sigla para ácido ribonucleico, que decodifica o DNA para sintetizar proteínas. Um exemplo é o RNA mensageiro, que leva a informação do DNA para a célula produzir proteínas. Nas células dos organismos eucariontes, o DNA fica armazenado principalmente no núcleo, que é uma estrutura que funciona como centro de controle da célula. O conjunto completo de DNA de um organismo é chamado de genoma. Por exemplo, o genoma humano contém todas as informações necessárias para manter o corpo humano. Nas células do corpo humano, existem dois conjuntos de cromossomos, um da mãe e outro do pai. Por isso, essas células são chamadas de diploide ou dois Ns. Já gametas como óvulos e espermatozoides possuem apenas um conjunto de cromossomos e são chamados de haploides ou N. Nós chamamos de homozigoto genótipos com dois alelos idênticos, podendo ser eles dominantes ou recessivos. Quando é dominante, é representado pela letra maiúscula. Eu coloquei aqui o exemplo AA. Quando é recessivo, é representado pela letra minúscula. Nós chamamos de heterozigoto o genótipo com dois alelos diferentes, onde um é dominante e o outro é recessivo. Já genótipo é aquilo que carregamos dentro de cada célula, toda a informação genética que cada célula possui. Então, o genótipo é a construção genética de um indivíduo e ele não pode ser alterado, como, por exemplo, na cor dos olhos. Besão, besão. Nós dizemos que quando temos duas letras iguais, sejam ela letra maiúscula ou minúscula, nós temos genes homozigotos. Eles podem ser dominantes ou eles podem ser recessivos. No caso do exemplo, nós temos duas letras maiúsculas que configura homozigoto dominante, no caso do exemplo, para olhos castanhos. Já o fenótipo são características que são observáveis em um indivíduo, formado pela interação do genótipo com o meio ambiente, como, por exemplo, o tom da pele. Nós chamamos de cromossomos homólogos os pares de cromossomos, um que é herdado da mãe e outro do pai, e são encontrados nas células diploides, ou 2N, com forma, tamanho e posição do centrômero idênticos. Eles carregam genes para as mesmas características nos mesmos locais, embora possam conter alelos diferentes. Eles se pareiam na meiose 1. Os cromossomos, que são contidos dentro do núcleo das células eucarióticas, são cadeias de DNA espiraladas que carregam as sequências de genes de cada indivíduo. Chamamos de codominância um tipo de herança não mendeliana em que alelos diferentes se expressam simultaneamente no fenótipo do heterozigoto,
sem mistura ou dominância de um sobre o outro. Por exemplo, o tipo sanguíneo AB, aonde nós temos os genes expressos para o tipo A e para o tipo B. Já a recessividade acontece quando o gene expressa suas características apenas em dose dupla. Então, por exemplo, azinho, azinho. Então, no caso da recessividade, essa característica só vai aparecer se houver em dose dupla, um azinho que vem do pai, um azinho que vem da mãe, para poder expressar a característica. Na dominância, o gene expressa sua característica menos com apenas um alelo, como o exemplo aqui, azão-azinho, aonde o azão é dominante sobre o azinho, mesmo aparecendo uma única vez. Chamamos de locus o lugar ocupado por um gene dentro do cromossomo. Todos os genes e todos os cromossomos, eles devem seguir uma ordem. Quando eles não seguem essa ordem, geralmente são expressadas algumas anomalias, ou, dependendo do que pode acontecer, uma incompatibilidade com a vida, por exemplo. Aqui nós temos o exemplo. Nós temos cromossomos homólogos, ou seja, cromossomos pareados, aonde nós temos alelos, alguns genes alelos aqui. Nós temos genes heterozigotos, homozigotos dominantes, heterozigoto, onde a gente tem azinho, azão, que são genes diferentes. Heterozigoto significa diferentes, tá? Então, aonde a gente tem as letras iguais, besão, besão, nós temos alelos homozigotos dominantes. Aonde a gente tem Czinho, Czão, temos alelos heterozigotos. E aonde temos Dzinho, Dzinho, nós temos alelos recessivos homozigotos. Então, cada gene, ele tem que estar em um locus específico para expressar a sua característica. Vocês podem notar aqui que os genes, eles seguem uma ordem ou estão no mesmo local. Nós chamamos de genes alelos formas alternativas do mesmo gene que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos, ou seja, cromossomos pares. E chamamos de genes os segmentos de DNA com localização específica dentro do cromossomo. Eu sei que são muitas informações e, se necessário, se vocês sentirem necessidade, peço que revejam com mais calma, fazendo as anotações necessárias. Grata e até a próxima.